Olá, amigos prevencionistas. Com muito orgulho, nós da Balasca estamos aqui para mais um episódio do Ponto Seguro, o canal Balasca no YouTube. Para isso, inscrevam-se, por favor, curtam, compartilhem e ativem o sininho para receber mais informações. Bom, hoje nós vamos falar do importante tema que é proteção para as mãos, em específico, riscos mecânicos. Para isso, nós convidamos aqui o Ricardo, da empresa Ancio, que antecipadamente agradeço aí a sua presença, Ricardo, de ter aqui nos atendido, né? Legal. E é muito orgulhosos aqui em recebê-los, né? Não, que isso. Obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Correio, que agradeço, né? Esse convite que vocês fizeram para nós. É uma honra estar aqui em nome da Ancio, né? Então, estamos aqui para fazer esse bate-papo, tentar ajudar os nossos amigos prevencionistas aí nessa questão aí do que precisar. O tema luva tem assim, uma diversidade, né? Quando você fala para elétrica, para químicos, hoje especificamente nós vamos falar de riscos mecânicos. Aí para os nossos amigos entenderem bem, o que seria em específico o risco mecânico que nós vamos tratar hoje? Cara, riscos mecânicos, quando a gente fala em riscos mecânicos, a gente abrange diversos tipos de atividade, né? Desde o serviço leve, vamos dizer assim, um carregamento de uma caixa numa logística, até uma usinagem de uma peça. Então, tudo que a gente faz de atividade que nós utilizemos as mãos tem essa questão do risco mecânico, né? Desde que seja a abrasão, o corte, o rasgo, o pérfuro, então, até mesmo hoje o impacto, né? Então, tudo isso daí vai abranger nessa parte aí de riscos mecânicos, cara. Tem muita coisa. Muito abrangente. Muito abrangente, né? Nós temos uma série de luvas, até começando, às vezes a pessoa costuma comentar assim, você tem luva anti-corte. Não. Tá correto isso? Não. Muita gente fala, né? O mercado em si costuma falar essa questão, né? Mas eu acho que é uma forma errônea de se dizer, porque toda luva corta. Né? O correto é se dizer luva com resistência a corte, com resistência a pérfuro, com resistência a abrasão, né? Com resistência a rasgo. Porque, querendo ou não, não posso falar que a luva é uma luva anti-corte, porque quando a gente usa a palavra anti, a gente já está realmente falando que a luva não corta. Mas não, dependendo da vida útil que a luva tiver, do tempo que o técnico de segurança, né, o profissional da segurança determinar o uso, cara, a gente sabe que ali ela pode se romper. Então, ela é fibra, ela é malhas, ela é fios sintéticos, né? Então, corre o risco. Inclusive, até a própria malha de aço, né? Vamos dizer assim, estouram-se os elos, né? Então, falar que uma luva é anti-corte, eu acho que é muito comum, né? Mas vamos se dizer assim que nós podemos corrigir essa questão, essa nomenclatura. Ela tem determinada resistência, né, Exatamente. Ricardo? Não fazer aqueles testes que as pessoas pegavam o estilete e cortava toda a mão, então isso Peguei não muito isso. Muito, né? Pega muito. Isso não se recomenda. Não. Até antes da gente entrar, acho que 2 temas ainda que, de repente, em outros episódios a gente pode até abordar mais, mas tem a antiperfuro e a de vibração. Fala um pouco pra gente de antiperfuro e vibração. O antiperfuro ele entra naquela mesma questão, né? Que não é anti. Porque quando a gente fala de uma luva resistente a pérfuro, a gente vai pegar no teste, imagina a ponta de uma bic, né? É a espessura que a máquina utiliza para fazer o pérfuro. E realmente é punção. Ele pega e vai, né, com a pressão, vai jogando a luva para baixo até estourar. Só que, cara, existem luvas que têm uma resistência maior ao pérfuro e outras que não têm. Um exemplo mesmo é atividades com agulha. Isso é um risco muito grande. Né, de a gente pegar e falar, não, essa luva atende. Não, cara, vamos pegar uma luva que tem uma maior resistência, uma maior espessura, né? A gente sabe uma maior material que tem uma resistência, uma flexibilidade maior, né? Um exemplo mesmo é o couro. O couro é um excelente material com resistência ao pérfuro, né? Mas ele é anti-pérfuro? Não. Ele vai chegar uma hora que ele vai furar, né? Então, tem que se trabalhar essa questão da resistência ao pérfuro muito próximo, pegar luvas que realmente atendam a necessidade, verificar, você tem algum case nessa atividade? Se você tem, indica, né? Legal, essa daqui eu tenho um case no cliente X, que a gente consegue colocar essa luva aqui para atividade, né? Que nem nós tivemos um case para coleta seletiva, né? Com uma luva nossa. E deu certo, o cliente está utilizando até hoje, né? Mas ela é anti-pérfuro? Não, ela teve uma resistência que para aquela atividade do cliente, ela atendeu.
É porque, de repente, a pessoa compra uma luva dessa, ele acha, pô, mas eu tive um acidente e a pessoa furou a mão. Exato. Ou seja, isso é factível que aconteça. Pode isso, acontecer. né, Ricardo? Pode sim, a mesma coisa com uma luva de corte, com uma luva mecânica sem resistência a corte. Então isso aí pode acontecer, principalmente dependendo do que você manipula. Né? Esse cliente ele trabalha com coleta seletivo, então ele tem vidro, garrafas, latas, pode ter agulhas também, né? Agora aqueles clientes que trabalham com coleta seletiva de hospitalar, esses realmente a gente tem que ter um cuidado maior para estar indicando um material. Né? Então a gente sempre tem que fazer a análise. E sempre análise de risco. Sempre né? análise. Primeiro fator, sempre analisar, cara, tentar usar o EPI como último, né? Última saída, última questão de proteção. Tentar, de repente, colocar numa caixa, como é feito hoje, né? Nos hospitais, eles colocam no meio das caixas, seringa com agulha, né? Para que o contato não seja tão próximo com a mão do colaborador. Né? Então é muito interessante a questão de fazer a análise para eliminar do risco, para a gente poder começar a indicar o material correto. Fazer a análise do risco e, se for o caso, mudar o processo, Sim, né? Exatamente. Às vezes uma alteração no processo acaba sendo mais eficiente do que só a questão da luva. Da né? luva, né? exatamente. De repente vão falar, poxa, eles não estão querendo vender a luva, não. A gente está pensando em termos de segurança. Exato. Primeiro seria a proteção coletiva, né? Sim, sim. E assim, rapidamente, existem também a de vibração e a de impacto, né? Sim, Você sim. quer dar uma abordagem geral pra gente? E muita gente confunde os dois, hein? Confunde, né? Confunde os dois. Muita gente fala que quer uma luva de vibração, sendo que, na verdade, ele quer de proteção de impacto no dorso, ou vice-versa. Quando você chega para um cliente e fala, cara, eu tenho luva, né, de impacto. Pô, então eu trabalho com britadeira. Não é. É sem impacto no dorso, que você precisa é vibração na palma. Tem diferenças, tá? A luva de vibração hoje é uma atividade onde realmente você tem a necessidade de fazer um certo absorção do impacto dessa máquina que o colaborador utiliza, seja venha a ser uma parafusadeira, uma britadeira, né? Como o pessoal, na época que eu fazia maquiagem, chamava, era o pica-pau, né? Que era aquele famoso desencrustador para tirar o ferrugem dos navios. Aquilo, ele gera um impacto, uma vibração na sua mão, porque você está com a máquina, né? Na palma e está tremendo. Isso aí seria a luva de vibração. São temas diferentes. Temas diferentes. O impacto não. O impacto é aquela questão de você estar numa movimentação de carga suspensa, vem um maquinário, acaba fazendo imprensamento dos seus dedos, cai algum objeto sobre o dorso pallet, da sua mão, uma movimentação. Exatamente. Então, vibração na questão de equipamentos pneumáticos e impacto, riscos de imprensamento no dorso da mão. Tá? Tanto no dorso então quanto na tem que ficar palma. bem claro a diferença de ambas, de um né? para o outro, exatamente. Né? A Ansel hoje tem uma linha muito grande de luvas de impacto, né? que é a linha Ringers. Né? Hoje a Ringers a Ansel, quando fez a aquisição, era um dos nomes mais fortes que tinha na questão de proteção para luvas de impacto. A gente tem uma gama muito grande, desde o modelo mais simples, né? Que a gente consegue ver com a nossa 840 ali, que é uma luva que só tem proteção mecânica e impacto, desde as luvas que, cara, lá no offshore o pessoal utiliza muito, né? E tem a necessidade de uma resistência mecânica, resistência química, né? Aderência, a palma um pouco mais robusta para trabalhar em mineração. Então a gente tem luvas de vaqueta também com proteção de impacto, que a gente tem linhas também. Então é uma linha bem diversificada nessa questão de proteção de impacto no dorso. Às vezes, para vocês, deve ser muito difícil, não? Para Ansel, né? A pessoa quer uma luva que resolva todos os problemas, né? Isso é o que mais tem. Esse é o problema. Isso é o que mais tem, cara. É que nem eu falo, se o povo tá querendo uma luva que tenha resistência à abrasão, corte, rasgo, perfuração, químico, impacto, vibração e que ainda te ofereça sensibilidade. E que não rasgue. Esse é o que o pessoal hoje em dia quer, né? Mas é óbvio. E até a gente até entende que quanto menos EPI você fornecer, melhor, né, Ricardo? Mas é difícil você, como você iniciou falando, nós temos que avaliar os riscos. Sim. E propor as medidas de segurança. Então, assim, os riscos são diferentes. Então, os dados construtivos do material serão diferentes, né? Exato. É isso? Não é à toa que hoje existe muita tecnologia, né, cara? Tem muita tecnologia. Eu sou muito suspeito para falar das tecnologias que existem hoje no mercado. Acompanhei bastante, assim, bem de perto,
a tecnologia que foram chegando, né, de marcas, de concorrente, de outras luvas, tipo de luvas que existem. Então, a tecnologia surgiu não só para mudar algumas coisas, mas também a parte de luvas. Hoje a gente tem luvas no mercado que tem resistência a corte nível 3, que, pô, você coloca uma luva na mão, parece que você está usando aquelas luvas de nylon com poliuretano, né? Tem luvas hoje com resistência a corte nível F, vamos se dizer assim, né? Hoje já falando do TDM, que, cara, ela te dá uma sensibilidade, uma flexibilidade que, cara, coisas que você não imaginava ter isso, né? Então a tecnologia veio, ajudou. Fora isso, cara, as empresas, os fabricantes, os importadores estão batendo muito forte para ter materiais de qualidade, né? E quem sabe aí, como você falou, tentar diminuir o número máximo de EPI para o colaborador, mas que ele continue sendo protegido ali com o que ele está utilizando, né, cara? Você falou, agora só para todos que estão nos ouvindo, sobre F. Houve uma mudança, né? N388, né? Sim, Você falou sim. o TDM, o CapTest, né? Que existem, né? Mas, assim, para identificar hoje como que é, de A a F, é isso? Isso, o que acontece, né? A norma já era bem antiga, né, cara? E acho que a última atualização dela tinha sido, se não me falha a memória, em 2003. E a última que foi feita foi agora em 2016. E hoje o que eles fizeram? A EN se tornou uma ISO, né? E para tentar melhorar essa questão, eles pegaram, acho que se não me falha a memória, aquela parte da norma que fala de proteção para motociclista. Um dos fatores que entrou também a questão do impacto no dorso. Por quê? Quando a gente fala do Cup Test, é um excelente teste, né? Que eleva a luva para nível 5 de proteção ao corte, bacana. Porém, ele tinha Então, com o CapTest é de 1 a 5. de 1 a 5. Isso, certo. então vamos lá. O Cup Test, ele vai de 1, a resistência a corte de 1 a 5, né? Sendo 1 menor resultado, 5 maior resultado. E o TDM, ele vai como? Ele vai da letra A à letra F, sendo o A o menor resultado e o F maior, o resultado maior. Ricardo, por que houve essa alteração? Por quê? Porque precisou fazer uma atualização na norma, né? Visto que em algumas questões, assim, devido a tipo de fibras de luvas, acabava ocorrendo o cegamento da lâmina no Cup Test. Né? Então eles falaram, opa, vamos fazer vamos pegar uma nova máquina, vamos introduzir esses testes aqui no TDM para verificar. Cup é o nome da máquina rotativa lá, da lâmina rotativa. E o TDM é o nome da máquina que se dá para essa nova máquina para fazer o teste, né? Hoje é um teste mais assertivo, né? É um teste onde que, para você ter um nível de resistência a corte nível B, vamos dizer assim, essa lâmina tem um contrapeso de aproximadamente 500 gramas, né? Para nível A, se não me falha a memória, são 200 gramas, e assim vai subindo gradativamente. Depois a gente pode até compartilhar com o pessoal a tabela. Quem quiser pode mandar e-mail para você, tá? A gente compartilha isso aí também para você. Nós temos um treinamento que é muito simples, né? A gente pode depois deixar com você, para vocês colocarem o link, que fala certinho sobre a atualização da 388. Lá a pessoa vai ver como que é feito o Cup Test, que é o que eu brinco assim, falar, é um disquinho que fica, né? Vai 180, volta 180, rodando em cima da luva, né? Até atingir a rotação máxima e a luva cortar. Ou não, ou ultrapassar e chegar no nível 5, que é isso que muitas vezes acontece. O TDM não. O TDM, a lâmina é trocada para todo o teste. Né? Então, ou seja, eu vou fazer um teste dessa luva. Você vai pegar o corpo de prova, né? Que o corpo de prova para o teste é a palma da luva, né? Então, sempre na palma. Sempre na palma. Eles recortam o corpo de prova, colocam sobre a máquina, né? Ajustam a lâmina, né? Lá na máquina, a lâmina vem, percorre, né? E quando ela percorre, ela já tem o contrapeso aqui já inicial, que é o de 200 gramas, para ver se a luva vai ter nível A. Percorreu, não cortou, o que eles fazem? Eles têm que obrigatoriamente trocar essa lâmina, colocar uma lâmina nova. Vamos colocar agora 500 gramas aqui para verificar se ela vai atender o nível B. Colocou, correu, não cortou, troca-se a lâmina. Esse é o correto e faz um novo teste. E a questão do contrapeso, eles vão ali balanceando até encontrar o ponto em que a luva vai se romper.
né? Então é um teste mais complexo, é um teste mais assim voltado com hoje quem conhece desta norma fala que é o teste real, né? Vamos dizer assim, que realmente numa atividade que você vai manipular uma chapa, quando é que ela se corta? Quando ela corre na sua mão, né? Por isso que muitas das luvas que têm resistência a corte possuem o banho de poliuretano, banho de nitrílico, banho de lata, para quê? Para te dar uma maior aderência nessa peça e evitar que ela fique correndo, né? Então o acidente ocorre quando a chapa ou qualquer material que você esteja manipulando que tenha resistência a corte venha a correr na sua mão e aí ocorre o corte, tá? Mas como eu falei, depois a gente consegue disponibilizar esse vídeo, tá, para você. Cara, é 3 minutos de vídeo, o pessoal vai entender perfeitamente. Vale a dica, né? Vale, e acho que o que é importante a gente discutir, é evidente que nós estamos abordando aí temas técnicos, né? Mas, por exemplo, se você precisa fazer análise de risco, de repente se dá uma luva F que tem um preço X, Sim. De repente com a luva B ou a luva C, né? Por isso é importante essa análise de risco, né? Exato. Até para ter um save, uma redução de custo, que não é o foco, mas dando o EPI adequado ao risco, né? Sim, exatamente. Eu acho que a gente super dimensionar a proteção Exato. da luva para a atividade acaba, de repente, diminuindo a produtividade. Diminuindo como? De repente, se dá uma luva com uma pouca sensibilidade para o colaborador, aonde, de repente, uma luva com resistência a corte nível 3 ali atenderia perfeitamente a necessidade dele. Ou, de repente, você faz o inverso, né, cara? Pô, por que eu tô tendo tanto desgaste aqui com luva? Porque o cara tá com uma luva 3, você precisava de uma luva um pouco melhor, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar presente nos clientes, estar acompanhando a atividade, entrevistar o colaborador. Isso é o ponto crucial, chegar no colaborador e perguntar, como que tá essa luva, o que você acha desse material, né? Então, o que você A acha? solução de segurança está sempre no colaborador, né? Exatamente. Quem exerce a função. É ele né? que está ali, né, no dia a dia. É ele que está ali fazendo movimentação, trabalhando, né? Então, no risco, exposto ao risco, né? Conhece bem a atividade, né? Cara, aqui não, aqui eu tenho um pouco mais de rebarba. Não, aqui eu não preciso de uma luva nível 5, né? Com resistência a corte nível 5. Pode ser que uma luva com nível 3 aqui atenda, né? Então a gente sempre tentar buscar, a não ser que seja uma exigência das empresas. Não, aqui para mim tem que fazer um estudo, né? Tem que ser a nível máximo. Então aí a gente vai, senta com eles, faz o estudo, faz o levantamento e indicamos as melhores opções, cara. Inclusive, vocês têm um programa, né? Nós conversamos há pouco, que é o Guardian, é isso? O Guardian, exatamente. A gente tem. O que seria o Guardian? Cara, o Guardian hoje é que nem a gente brinca, né? Lá dentro da ANSA. O Guardian vende. Né? Por que o Guardian vende, né, gente? O Guardian é um projeto que nós temos, onde a gente leva para os nossos clientes todo o estudo que nós fazemos na empresa dele. Então, ali, o Guardian ele acaba sendo o seu gerenciador de EPIs, vamos dizer assim. Né? Não é uma máquina de EPI, não é um software, não é nada. É um documento que nós entregamos para você, onde aquela luva que a gente testou no setor Y, ela tem que ser consumida no ano X números. Por exemplo, eu tenho 100 colaboradores, cada colaborador vai usar 2 pares por mês, são 200 pares por mês. Né? No final do ano, eu sei que ali ele vai chegar ali nos 2.400 pares. Por quê? Porque a gente apresentou uma solução para ele, essa solução teve um custo-benefício, teve uma redução de volume e, acima de tudo, o fator de proteção do colaborador. Né? Então, é um estudo que nós fazemos, entregamos para o cliente e ali a gente pode até reduzir, né, Ricardo? Reduzir o número de acidentes. De SKUs. Não, de SKUs. Isso. É aquilo, cara. Em algumas atividades, tem alguns clientes que a gente chega onde o cara utiliza 3 modelos de luva, a gente consegue colocar um modelo só. Sim. Né? Então tem todo esse processo. O Guardian é uma ferramenta muito interessante da ANSO, que a gente consegue levar para dentro dos clientes. Por que eu comentei também, só voltando rapidinho, que o Guardian vende? Porque naquele cliente que a gente nunca vendeu, a gente faz um Guardian, é ali que a gente começa a vender. Né? Então, ele tem essa função realmente de mostrar para o cliente. Mas a Balasca pode oferecer isso para os clientes? Pode sim. A Balasca pode. Todo o suporte da ANSO, a Balasca oferece. Nós da Balasca, junto com a ANSO, vamos até o local, fazemos essa avaliação, né? E uma análise com o objetivo de ampliar a segurança e também um controle de custos. Exato, sim. A gente pode estar sempre fazendo parceria. Sempre vai ter o logo da Balasca no Guardian,
né? Isso aí a gente, fizemos com parceiro, fizemos com a Balasca, vamos colocar o logo da Balasca. Vai estar lá o logo da Balasca aqui, por quê? Porque esse Guardian foi feito no cliente X juntamente com a Balasca, né? Então a gente tem essa parceria, a gente pode estar fazendo, temos alguns cases já, né? Junto a vocês também. Então o Guardian é uma ferramenta muito grande. E além, esse é o Guardian que nós chamamos de industrial, né? A gente tem o Guardian químico, né? O Guardian químico é aquilo, quando a gente fala, o Correia, me passa a FISP aí do cliente, aí que a gente vai montar um Guardian químico, né? Por quê? Porque a gente tem um base de dados com quase 60 mil produtos químicos cadastrados. É óbvio, são produtos químicos que são testados em nossos laboratórios da Ansel, aonde ali, através da FISP, né, dos CAS, que contém nessa FISP, a gente consegue estar indicando o melhor material, seja ele luva ou vestimenta, né, para trabalho com aquele produto químico. É óbvio que isso aí é um assunto para a próxima fase, né? Mas a gente já queima a largada aqui, né? O que seria o número K, number CAS? O number CAS, cara, vamos dizer assim que é RG do produto químico, né? Vamos dizer assim que é o número de registro daquele produto químico. Então, ali sempre vai estar o CAS, sempre acompanhado de 2, 3, 4 números, tem um tracinho mais 2, um tracinho mais 1, como se fosse a certidão de nascimento. Exatamente, cara. Então, através dali a gente consegue jogar no nosso sistema, ele te dá a melhor indicação de produtos. Tá. Né? Então, a gente tem esses dois modelos de Guardian aí que, cara, realmente traz muita diferença. Vale conhecer, né? Consulte aí a Balasca, que nós podemos aí oferecer seguranças adequada ao risco de trabalho, né? Exatamente. Mas uma coisa que a gente verifica no dia a dia, as dificuldades, né? Você me apresentou, parece que vocês têm um lançamento, porque o que a gente percebe, às vezes a pessoa vai usar e ela se sente desconfortável de como utilizar a luva, e parece que vocês lançaram um software, é isso? Sim. Isso aí como funcionaria? Primeira mão está sendo lançada aqui, aí, hein, cara? Uma inovação tecnológica. Né? É um aplicativo, né, que a gente tá lançando. Se me der licença, eu vou apresentar aqui para você. Vamos tentar fazer um teste aqui. Vamos pegar um dos links aqui. Porque, cara, esse vai ser inovação. É óbvio que... Então o cliente entra no link. Isso. Você vai acessar o link, né? A gente vai estar disponibilizando esses links para vocês. Entra no link e o que acontece? Automaticamente, a primeira coisa que vão fazer, vamos ver aqui, vai solicitar o e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, ricardo@ansel.com. Concordo com a política, né? E vem. Aí vai pedir para você posicionar, né, o seu celular. Aí você vai posicioná-lo né? Na verdade, você vai levantar a mão, né? Para estar fazendo. Levanta a mão. Isso. E agora você vai fazer o escaneamento. Vira para mim assim. Aqui, aí, ó. Agora eu vou fazer o escaneamento da sua palma. Vamos colocar mais para cá e vamos tocar na tela aqui. Tá aqui, ó, digitalizando a mão. Vamos lá. Aqui, ó. Aparece, né? O tamanho da sua palma. Ah, que interessante. Né? Bom, nós vamos aqui passar as informações para que os nossos clientes tenham esse acesso. É algo interessante porque também traduz em segurança, né, Ricardo? Exatamente, porque o que acontece, cara, o ideal é sempre o colaborador, quando calçar sua luva... O meu número é 9, então. Exato, tá. Exatamente. É sempre interessante o colaborador analisar o seguinte, não sobrar nas pontas dos dedos. A luva sempre está ajustada, sempre fazer o encaixe correto dela, né? Verificando se não está pegando, né, na divisão aqui do dedo, se entre o que a gente chama de pinça, né? Entre o polegar e o indicador não está aquela barriguinha, porque isso é um dos fatores principais aonde, na hora que você vai fazer a movimentação, é o ponto de ruptura. Aqui, então, estouraria bem mais fácil se ela tiver com aquela, né, se tiver aqui inteiriça aqui. Então, sempre analisar se a luva está perfeita na sua mão. Isso que você está apontando aumenta a vida útil, A vida útil, exatamente. Ela estando confortável e encaixada perfeitamente, faz com que a vida útil da luva aumente aí, às vezes, até 3 vezes mais, né? Porque se você pegar... Aí tem gente que fala, não, eu gosto de utilizar uma luva um pouco mais justa, por questão de sensibilidade. Cara, só que muitas das vezes... Isso aqui, ó, eu tô tentando colocar essa luva aqui que é M, cara, na palma da minha mão. Só que
para minha atividade, essa luva, dependendo do que eu estiver manipulando, ela tá legal, tá encaixada, tá perfeita na minha mão. Só que aqui ela tá muito tensionada. Então, se eu fizer algum movimento que tem alguma peça com rebarba, né? Ou seja, o desgaste dela vai ser muito maior do que se eu usar tamanho G, que é o que realmente eu uso, né? Então é interessante sempre com o aplicativo, ou nós temos também a fitinha, nós temos também a fitinha que faz a medição da mão, onde você coloca na palma da mão e vê o tamanho do colaborador. Temos aquele que nós chamamos de A4, onde você consegue colocar a mão, né? E ali você também faz a análise do tamanho correto. Ou fazer o que a gente costuma fazer em alguns clientes, tá, o Correia? Para você ter ideia, a gente se disponibiliza, tá? Em estar no cliente testando, não almoxarifado. A gente fica lá com ele, meio período, que seja, com a grade de tamanho. E toda vez que o colaborador vai lá buscar, calça essa luva aqui, vamos ver que número que você usa. E ali na hora o cara já coloca na ficha de EPI dele. Correia, tamanho 9. Ricardo, tamanho 8. Então ali a gente já consegue, né, fazer esse trabalho também, que nada mais é do que uma entrega técnica. Por quê? A partir do momento que a gente está fazendo a entrega do nosso material, a gente está instruindo o colaborador. A instruindo o quê? Que ele está recebendo uma luva diferente, que ele está recebendo uma luva nova, como ele deve utilizar, como deve ser feita a guarda e a conservação da luva, né? Então tem todos esses pontos aí que a gente, na maioria das vezes, a gente está dentro do cliente. Ô, Ricardo, justamente para falar sobre isso. As luvas para risco mecânico, eu posso higienizar? Pode, isso aí é é uma briga grande, né, cara? É uma briga muito grande. A norma fala que a empresa tem que fazer higienização, porém, gente, a gente fala que tem que fazer higienização, que pode fazer higienização, mas sempre tem que fazer a visualização, a análise de como essa luva volta. E outro detalhe, a partir do momento que se faz a higienização, você tem que confiar demais naquele seu parceiro que está fazendo higienização. Porque muitas das vezes, eu já peguei alguns casos onde o cliente me liga e fala, pô, Ricardo, a luva foi para a higienização e voltou maior. Né? Por quê? Porque muitas das vezes as empresas aumentam a temperatura, eleva demais a temperatura da água, joga a luva num secador, e tudo isso pode danificar. Além do que, usar alvejantes para tirar a sujidade. Mexe na estrutura, né? Mexe tudo na estrutura. Então, poder pode. Né? Então, mas você sempre utilizá-lo e fazer a higienização com sabedoria. Né? E quanto tempo? Cara, aí é a análise da parte da segurança do trabalho. Não adianta também querer fazer, vou higienizar 10 vezes, né? E vai usar mais 5 dias depois da higienização. Porque, cara, muitas das vezes a luva volta mais fina, volta sim com a fibra mais, com menos resistência. Resumindo, ela acaba perdendo a resistência. Né? Lembrando que o CA, o certificado de aprovação, é emitido com a luva nova. Né? Então, os testes que eles fazem de abrasão, corte, rasgo, perfuração, é tudo em cima de uma luva nova. Então a resistência está onde? Está na fibra quando nova, está na luva quando nova. Né? A partir do momento que você fez a higienização, vai muito da análise do produto. Você falou algo bastante importante, né? Aqui uma pergunta. Existem pessoas que cortam a etiqueta onde vem a gravação do Ministério do Trabalho, corta porque diz que incomoda. Ou quando você higieniza, você perde o CA. Exatamente. E aí, o que você teria a falar desse tema? Cara, aí você tem que descartar, né, cara? Porque não tem... Cadê o documento o RG, a certidão de nascimento? Se você tiver uma fiscalização, você não tem como comprovar Como você vai comprovar? Exatamente. A lei é clara, né? Você tem que ter em caráter indelével o número do CA. Exatamente. Então, se você higienizou e perdeu o CA, ele não está atendendo a normativa e você pode ter algum problema. Exatamente. É igual colaborador, quando pega uma luva nova, né? corta etiqueta, meu amigo, não deixa ele fazer isso não, cara. Não deixa não. Porque se a fiscalização baixa... É uma boa prática, né, que a gente está passando aí. Exatamente, cara, porque a gente já pegou alguns casos, sim, desse daí que chega no cliente, cadê você? Tirei porque estava me incomodando. Mas aí depois você, com o técnico de segurança, você conversa, explica para ele tudo direitinho. Mas o correto é sempre deixar visível. Ele tem que estar com as informações visíveis, tá? Até mesmo, tá, Correia? Porque amanhã ou depois se dá um problema no seu material, eu vou te perguntar qual que é o lote. Como que você vai argumentar para mim qual que é o lote? Você entendeu? Então é interessante. Você não consegue rastrear, né? Exatamente. Ricardo? Entendeu? Qualquer tipo de problema tá aqui, ó. Tem o número do lote, tem a data de fabricação, tem o CA, entendeu? Tem de onde foi feita a luva, tem toda a informação.
Que é o que a NR6 pede. Solicita, exatamente, né? Então, cara, a partir do momento que você não vê isso daqui, imagina só. Você lavou, higienizou a luva, ou cortou a etiqueta, alguma coisa assim do tipo, e dá, né, sofre algum acidente a algum colaborador. Como que a gente vai rastrear esse material para saber se esse lote estava com problema, se não estava? Você entendeu? Então é meio complexo. Então, por isso que a gente sabe que tem que higienizar. Se fizer a higienização, sempre faça com sabedoria, sempre procure o seu fornecedor de higienização das luvas, do material do EPI, não vou falar só de luvas, né? Para que ele faça corretamente, siga as instruções que serem feitas, retornou da higienização, faça uma análise na luva, vê se realmente ela dá para ser utilizada. Pô, mas eu queria utilizar a luva. Cara, então não usa nesse setor que você usava. Vamos falar de uma luva com resistência a corte? Não usa no setor de chaparia. Logística. Não tem tanto risco de corte. No local com risco menor, né? Exatamente. Aliás, a inspeção, né, Ricardo, é importante que se faça até mesmo com o EPI novo. Com o EPI novo, exatamente. Às vezes a pessoa, não, mas o EPI está na embalagem, ele é novo, não precisa. Não, todo EPI, exatamente, ele tem que ser verificado. Antes de algumas coisas que a NR fala, né? Sim. Inclusive treinamento, como colocar isso que você está passando para gente, de saber o tamanho correto, não usar uma luva maior, né? Usar ela de acordo com o risco, né? São temas importantes que está previsto na norma regulamentadora, né? Então a gente sempre pede, né, para que fazer com sabedoria, porque amanhã ou depois pode surgir algum problema e aí já viu. Você trouxe aqui alguns modelos, né? Trouxe. Vamos dar um briefing rápido sobre os equipamentos? Vamos só deixa eu fazer um adendo que você falou agora para mim, que a gente está falando aqui sobre a norma. Sim. A norma hoje, ela autoriza o fabricante a confeccionar luva para PCD. Muito boa. Fizemos um trabalho juntos, inclusive, né? Bem lembrado, né? Tá previsto na NR, esse é um tema que eu gostaria de discutir bastante, porque sim, está previsto na NR que todos deveriam fazer a alteração para o PCD. Só que, lamentavelmente, isso não ocorre. Com a parceria que nós fizemos aí com a ANSIO, nós conseguimos fazer e adequar, né, dentro do que o Ministério do Trabalho pede, com autorização da ANSIO, sem perder o certificado de aprovação. Exatamente. E isso propicia uma condição mais saudável para aquela pessoa, né? Sim, é isso? Cara, exatamente. E eu vou falar para você, fazer entrega técnica de um modelo de luva para uma pessoa PCD, cara, que cada caso tem que ser estudado, né? Com muito carinho, com muito respeito, né? É muito emocionante, assim, porque, cara, você vê aquela pessoa que tem aquela dificuldade, né? Não vamos falar assim, mas que não tem, né? Que tem a deficiência. Quando ele recebe um material que cabe perfeitamente nele, a alegria que eles ficam, pô, o rostinho deles assim, né? Pô, agora a luva ficou legal na minha mão, que não sei o que, eu vou conseguir trabalhar. Eu fiz 2 entregas técnicas assim que eu falei, cara, muito legal, muito bom mesmo ter visto a felicidade no rosto da pessoa, tá? E a ANSIO hoje nós temos sim, tá? Essa padronização das luvas PCD. Trabalhamos somente com um modelo, por enquanto, tá? Que é a luva Hi-Flex, a 11727, que é esse modelo aqui. Por que com ele, Ricardo? Porque é uma luva que ela tem uma resistência ao corte nível 3, tá? Ela vai te dar uma sensibilidade como qualquer outro tipo de luva para atividade mecânica, e se você tiver exposto a algum tipo de corte, ela também vai ter uma certa proteção. E querendo ou não, é um dos nossos carros-chefe, né? Então você que tem necessidade de luva PCD, faça um contato aqui com a Balasca, com o Correia, a gente vai fazer o seu estudo, vamos entregar a amostra para o colaborador, sendo aprovado, aí é só o Correião aqui, correr atrás da gente aqui para a gente preparar, né, isso é muito interessante, porque poucas empresas se preocupam com isso, né? E foi assim um case de sucesso quando nós iniciamos fazendo essas atividades, né? Que eu sei que foi apresentado até no México, nos Estados Unidos, né? Porque, na verdade, o PCD em todos os países precisam ter uma adequação do EPI, nem sempre a gente tem o EPI adequado, né? Exato. Isso é muito importante, muito bem lembrado, viu? Muito bem lembrado, né? Daí, cara... Tá previsto na NR6 que nós temos que dar o equipamento adequado, e em específico para o PCD. E não perde CA, não perde nada, tá, gente? O CA continua... Legal, muito bem lembrado, né? Tá? Vamos fazer uma geral sobre isso. Vamos aqui fazer um briefing aqui, só desses... Pegar os 3 modelos aqui. Aqui eu coloquei, tá? Só para vocês terem uma ideia. Lembrando que hoje nós estamos falando de riscos mecânicos, exatamente. A ANSIO tem uma diversidade de produtos, né? Tem muita coisa. A linha da ANSIO, cara, é muito grande, né, cara? Muito grande mesmo. Então,
Mas hoje aqui focar aqui no Mecânicos. Aqui a gente vê uma luva com fio Intercept, tá? Que é a fibra patenteada pela Ansell, onde ela tem uma resistência a corte nível 5, tá? Então, e palma de poliuretano. Aqui vem uma luva... O nível 5 seria o quê? De AF? De AF, 3? Hoje vamos dizer assim, o nível 5, hoje ele vai se enquadrar próximo de um D. Um D, né? Por quê? Por questão, se eu não me engano, é 1.500... Evidente, são testes diferentes, são testes a gente só está fazendo vai fazer... uma pequena correlação. Ali entre o D e o E ali, alguma coisa assim do tipo, tá? Essa daqui, ela já tem, ó, a resistência a corte nível C também, já no TDM, tá? Então, ou seja, que vai ali num nível 3, nível 4, tá? Agora, o que a gente consegue falar de... Ricardo, o que para do TDM para o Cup Test, voltando rapidinho nessa história, vamos dizer assim, que seria o mais próximo assim, seria o nível B. Por que o nível B? Porque o nível B é 500 gramas. E é o mesmo peso que o Cup Test utiliza para fazer o corte. Então, quando você pega uma luva nível 3 ou nível B, é com 500 gramas que eles usam para fazer a pressão para a luva cortar. Então, vamos dizer assim, que se fosse para fazer uma equiparação do Cup para o TDM, o nível B eu acho que seria ali o mais próximo mesmo. Quando nós mandamos no laboratório ensaiar, no certificado de aprovação vem todos os resultados. Sim. E com o tempo não vai ter mais 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser de AF, é isso? A Ansell hoje mesmo ela já não está colocando mais o Cup Test. Tá? É muito poucas luvas que a gente ainda continua colocando, mas hoje ó, a grande maioria já está com X, tá? no Cup Test, que significa o quê? Que a gente não testou, não é aplicável, né? Podemos ou não testar, mas hoje a norma pede 100% TDM. Tá, então, futuramente pode ser que... Até estava conversando com o nosso pessoal de regulatório essa semana, ele falou, Ricardo, esperamos que um dia realmente ele chega, né? Mas não sei, vamos ver aí, estamos acompanhando aí, vamos ver o que vai dar, tá? Então, essas aqui são algumas luvas com resistência a corte que eu trouxe, né? Só para trazer assim, um diferencial, nível 3, nível 4, nível 5, né? Vamos dizer assim, tá? Um B, C e D, no caso. Temos aqui luvas mecânicas, né, quando a gente fala mecânicas, o que? Linha de montagem, sem riscos de corte, né, trabalhos leves, onde você tem a luva High Flex, a 11840, que é uma das nossas campeã de desenvolvimento, cara, muito boa luva. A 11920, né, essa daqui para uma aderência maior, principalmente para peças secas, levemente oleada, né, então você tem essa aderência dela aqui, que ela segura bem. E essa daqui é uma luva para manutenção e serviços gerais, que é um lançamento nosso, tá? Que é uma luva 98% em fibras recicláveis. Ah, interessante. Tá? E banho nitílico foam. Isso aqui é o quê? E além disso, ela tem o touch. Né? É uma luva que tem touch. Então, se você... O que seria o touch? O touch, para quem trabalha com aqueles tablets, né? Que precisa, não... Que muitas das vezes na indústria... Os processos são automatizados, né? Exatamente. Vamos dizer assim, na indústria principalmente, né? O cara vai lá, vai mexer na telinha lá no painel da máquina, tem que tirar a luva para poder digitar. Com essa daqui não, essa daqui você consegue sem tirar a luva da mão. Né? Fora que ela tem uma resistência mecânica, ela tem a fibra Fortix, que é uma fibra com resistência mecânica da Ansell, né? Que é patenteada também. E é uma excelente opção aí para substituir luvas de nylon com poliuretano, visando a durabilidade 3, 4, 5 vezes mais do que aquela lá. Tá? E essa daqui que é uma luva também que, para serviços mecânicos, essa daqui tem um caráter assim, mais assim, vamos dizer, mais específico para máquinas rotativas, né? Não sei se alguém já comentou isso contigo, né, Corrêa? Ela é meio dificultosa assim para calçar também, mas para quem trabalha com máquina rotativa, essa é a função dela mesmo. Ela tem que ser uma luva justa na sua mão. Por quê? Qual que é o risco da máquina rotativa? Se você trabalha com uma luva... Puxar o material, né? Puxa o material e, além do material, puxa o dedo. Né? Puxa o dedo... Vai junto, né? Vai junto. Então, essa daqui, você está vendo que ela tem esses pontos de ruptura na mão, né? Sim, sim. Então, tanto no dorso quanto na palma, ela também tem a ruptura. Então, vamos dizer assim, você está trabalhando com uma furadeira, né? Tá trabalhando lá com a furadeira, prendeu nessas luvas aqui, o que vai acontecer? Dependendo, o acidente é grave. Nessa daqui não, porque na hora que prender, ela vai enrolar, né? Como se fosse uma fita, e a luva vai desfazer. Ela vai se desmanchando. Ela vai se desmanchando. Então, qual que é a função? Você não vai peça ter atração rotativa, mecânica. exatamente. A peça rotativa puxa para um lado, você puxa para o outro. Pode ter aquele
ficar beliscada, né? Aquele pequeno corte, mas não vai ser tão grande como se a máquina rotativa prendesse numa luva. Fazer o papel do EPI, que é minimizar os danos, né? Exatamente. Então essa daqui é justamente para isso, para máquinas rotativas mesmo. Excelente. Tá? É um portfólio gigante. Estamos falando só sobre riscos mecânicos. Ficaríamos aí o dia todo, né, para abordar demais, esse tema. Fica aí o convite para a Answer estar conosco em outros episódios, né? Não, com certeza. Mas falamos aí, no dia de hoje, falamos de luva de vibração, falamos de luvas resistentes a corte, antiperfuro, não é antiperfuro? Na verdade, resistente a perfuro, né? Né? Falamos do impacto, da luva touch, e a novidade, que a gente não pode esquecer, que é o software, né? Aplicativo para... Que é bastante interessante, que você já sabe também o tamanho da luva, né? Sim. Tudo isso nós vamos dar as instruções nesse vídeo, né? Exato. Bom, Ricardo, quais seriam assim, as considerações, o que você poderia passar de mensagem para o nosso público quando se fala a resistência mecânica, a proteção, qual a importância da proteção das mãos? Sim, cara. O que eu deixo aí de recado é aquilo. Vamos trabalhar sempre com consciência, né? Sabemos que as mãos é um dos bens mais preciosos que Deus nos deu, né? Eu acho que com ela que a gente consegue fazer todas as nossas tarefas, com ela que a gente consegue se locomover, fazer todos as nossas necessidades, fora isso, dar carinho e tudo mais. Essa parte aí a gente já sabe. Mas sempre que forem utilizar uma luva, faça uma análise, verifique se esse EPI é o correto, verifique se ele está de acordo com a sua atividade. Lembre-se, cara, não use um EPI que não é para aquela atividade. E lembre-se também, que tem aquela famosa síndrome da casa do vizinho, né? Que aconteceu com ele, mas não vai acontecer comigo. Então esse é o principal fator, né? E acima de tudo, agradecer vocês, agradecer Balasca, você, Correia, né, pela oportunidade, nos deixar à disposição aqui do amigo para qualquer necessidade que vocês venham ter. E aos amigos que estão escutando aí, estão assistindo, um forte abraço aí e qualquer necessidade, só acionar nosso amigo Correia. Nós aí agradecemos a Answer, agradecemos ao Ricardo pela brilhante explanação, com tantas informações relativas à segurança. Continue assistindo aí os nossos episódios, nós vamos elaborar uma série de episódios falando da parte preventiva. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos acompanhem. Muito obrigado.